Boa noite, galera, meus queridos e queridas e todos que estão me acompanhando aqui. Venho compartilhar com vocês a quarta semana, né, dessa série, dessa jornada, né, da minha jornada que eu venho dividindo com vocês aqui, de preparação para maratona. Então, a quarta semana, o tempo passa muito rápido, né? Essa semana foi uma semana mais atípica do que a anterior. Eu me lembro que na semana 3 eu também já falei que era uma semana atípica, mas essa foi mais ainda. E o motivo foi problema de saúde. Então, na verdade, assim, eu cheguei do Rio lá no domingo mesmo, depois da prova, né, do 70.3. Eu já, no caminho de vir para casa, né, no aeroporto, já comecei a me sentir meio cansada demais, meio esquisita. Até tava brincando, falei, gente, parecendo que eu fiz a prova, sabe? Me sentindo cansada, mesmo esgotada. E aí fui evoluindo mal, né? Cheguei aqui na minha cidade e achei que eu tivesse com alguma virose de praia na segunda-feira, porque eu acordei ainda mal. Fui tomando remédio, né, sintomáticos e segui, né, o dia. Fui pro trabalho, fui pro plantão normal, mas foi piorando. Cheguei em casa no final do dia já mal, enfim, eu vou explicar isso nos vídeos no decorrer da semana, mas acabou que foi uma semana que ficou meio perdida, assim, pra mim, porque eu fui treinar mesmo só na quinta, né, por conta de questão de saúde. Tem horas que é melhor a gente cuidar, né, ter um zelo maior do que expor o corpo demais e acabar pagando preço. O que eu decidi, né? Pensei aqui comigo. Quando eu comecei a série, algumas pessoas me perguntaram sobre a minha primeira maratona, porque eu falei que eu fiz uma maratona de Berlim e não falei de tempo, não falei das minhas impressões da prova, enfim. Então, alguém me deu essa sugestão, me perguntou, e eu vou aproveitar esse episódio para falar um pouquinho disso, porque esse episódio de treinos, na verdade, vai ser bem curto, vocês vão ver. Então, vamos lá. Eu fiz essa primeira maratona em Berlim, né, em 2022, e eu tinha uma ideia, né, junto com o meu treinador, nosso plano A, era que eu fizesse num tempo, no pace aí de 5 e 10, 5 e 10, 5 e 15, 5 e 20, né, a gente estaria feliz. Seria um bom resultado, visto meu treinamento, enfim. E por ser a primeira prova também, né, enfim. Cada um tem sua régua aí, né, seus objetivos, seus sonhos, enfim. E aí eu fui pra prova buscando esse tempo. Na minha cabeça, claro, eu já tava querendo algo melhor, né, pensava, qualquer um desses números eu ficaria contente, que estaria dentro do planejado, mas eu pensava, se saísse um pace de 5 e 10, 5 e 5, já pensava, nossa, seria muito bom, né, ficaria muito contente. No decorrer da prova, na semana da prova mesmo, aconteceu aquilo que acontece com muita gente, né, então eu fiquei doente. Vocês vão achar aqui que eu tenho uma imunidade horrível, né, que toda hora eu falo de doença, mas não. Graças a Deus eu tenho uma saúde muito boa e dificilmente fico doente, mas acabou que é comum, é esperado ao longo desses ciclos, né, a gente treinando para provas longas, disso acontecer, que é a chamada janela imunológica. Também é um assunto que a gente pode falar depois, assim, mais especificamente dele, porque é um assunto bem legal. Mas é isso. Então eu fiquei doente na semana da prova, com uma faringoamidalite muito intensa mesmo, que eu nem lembro de já ter tido uma igual na minha vida, assim. E tomei remédio, né, antibiótico, fiz tudo que tinha que fazer, mas cheguei lá no dia da prova ainda com bastante dor. Aí eu tava usando aquelas pastilhas, né, Strepsos, que ajudam um pouco a aliviar os sintomas, mas não resolve, mas dá alívio, né, dá um alívio momentâneo. E eu fui pra prova, para a hora da prova, assim, com pastilha no bolso, porque eu tava bem sintomática ainda. Isso já abala um pouco nossa cabeça, né, nosso psicológico, mas fui confiante, né, fiz o que tinha que ser feito, fiz minha semana de polimento normalmente. Os treinos, na verdade, da semana de polimento, eu me lembro que tinha algum treino ali ainda de 10K, moderado, leve, não me lembro agora de cabeça. Tinha outro de 8, tinha alguns treinos ainda nessa semana que acabou que por eu estar doente, por eu estar me organizando pra viagem, adiantando plantão, na época eu tava dando plantão, e aí eu não consegui fazer os treinos, sabe? Então já tava com muita coisa na minha cabeça já, tipo, me abalando, assim, pensando, nossa,
isso não era pra ser assim, isso não era pra ser assado, e já, né, pensando, não vai dar bom, e já vai se abalando. Mas fui pra prova, então, desse jeito, né, e aí tem outros problemas, eu costumo ter bastante problema gastrointestinal, mas é uma coisa que eu venho aprendendo a lidar. Parece que encontrei ali um jeito de lidar com esse problema para treinos mais longos e minha maior preocupação era a prova, né? Era a minha primeira maratona e, obviamente, eu não queria parar para ter que ir no banheiro. Então, eu havia feito um tratamento ao longo do último mês com probióticos e tentando melhorar alguns pontos, né, na alimentação, enfim. E deu certo. Fui pra prova, então vou compartilhar aqui com vocês, mas, gente, isso é muito pessoal. Não tô estimulando e falando pra ninguém fazer isso, tá? Mas eu tomei um remedinho para não ir no banheiro, né? O famoso Imosec. E aí, então, tomei isso, eu tava tomando antibiótico, e pra completar, no dia na semana, no dia, né, ali da prova, também estava nos meus dias, né, então estava naquele período que nós mulheres não gostamos para treinar, a maioria pelo menos, porque realmente nosso rendimento cai, a gente se sente mais fraca, se sente mais debilitada, é desconfortável, né, muitas vezes a gente tem mulheres que tem, outras não, cólicas muito fortes que atrapalham bastante a gente de treinar, e eu, pra ser a cereja do bolo, tinha ainda esse adicional, que eu não, é óbvio que eu preferia que eu não estivesse nesses dias, mas então eu tive que administrar ali, lidar, né, mentalmente com todas essas variáveis que não estavam no meu controle, né, eu sempre falo, existem muitas situações nesse tipo de prova que a gente não pode controlar, e outras a gente pode. Eu sempre falo para os pacientes e para todo mundo que me pergunta, que me pede dica, eu falo, ó, a gente está exposto a muita coisa, né? Uma prova envolve muita coisa. Mas algumas coisas a gente tem o controle, a gente não pode vacilar nisso. Que é alimentação, suplementação e hidratação. Então, são pontos que eu fiquei bem atenta. E nisso, eu acho que eu fiz direitinho na prova, nesse ponto, acho que eu acertei. E consegui, assim, no fim, resumindo, né, tinha todas essas variáveis aí que estavam me incomodando, mas eu consegui pôr na balança ali e fui pra prova na hora da largada, assim, até que eu tava confiante, porque um dia antes eu ainda não estava, por tudo isso, né, medo do gastrointestinal, de ter que parar a prova pra ir no banheiro, medo da minha garganta, que tava, assim, realmente muito desconfortável. E Berlim é um clima mais frio, né? Medo disso me atrapalhar de alguma forma. E essa questão do ciclo, né? Mas deu tudo certo, e aí, pra minha surpresa, grata surpresa, a prova saiu muito melhor do que o esperado. Eu fui fazendo, eu lembro também, meu treinador sempre me alertou e me falou, uma coisa que ele me alertou muito por ser minha primeira prova, e, né, obviamente, a gente só aprende fazendo, mas ele me alertou muito da questão de eu não errar a mão na primeira meia, né, porque a gente tá com muito gás, muita adrenalina ali. Então, ele me falou várias vezes, ó, cuidado, faça dentro do planejado, né, conforme você estiver se sentindo segura ali, né, use o que você já conhece do seu corpo e tente respeitar, mas não se emocione, não se empolga nessa primeira meia. E foi isso que eu fiz, eu lembro muito, fiquei lembrando as palavras dele, tentei administrar bem ali, apesar exatamente dessa primeira meia a gente tá com muito mais gás, pelo menos, né, foi a minha experiência, muito mais gás, a gente tá se sentindo ali, né, que, nossa, vai sair melhor mesmo do que eu pensava, posso ir, que eu tô bem, tô forte, mas aí todo momento eu lembrava, e aí na primeira meia, eu não sei exatamente qual foi o tempo que eu fiz a primeira meia, não cheguei a ver essa métrica, mas eu fui segurando um pouco, mas tinha momentos que eu chegava a 4,40, 4,45, que tava fora do meu previsto, aí eu segurava, então eu fui cuidando quilômetro a quilômetro, me controlando a ansiedade ali, e deu tudo certo. Passou a primeira meia, e eu tava bem, foi chegando 25, 28, no 28, 30, acho que no 28 ou no 28, 30, eu não me lembro muito bem, porque eu lembro que sempre, as pessoas sempre falam que a barreira é nos 30, 32, né, que é aquele muro que a gente
muitas vezes a pessoa sente, né, o atleta sente ali o cansaço bater e é isso. Mas eu tinha muito isso na cabeça, né, tinha chegado nos treinos, só que nos treinos a gente não faz a intensidade que a gente faz na prova. Então, por isso que eu acredito que é a barreira que todos falam, né. E tem aquela questão metabólica, depois de 2 horas o corpo realmente começa a responder diferente, tem algumas coisas, né, que de novo, né, a gente não controla, a gente pode tentar administrar, mas algumas coisas, algumas reações, algumas respostas nosso corpo vai ter, né, a gente não consegue frear. E eu me lembro que no quilômetro 30 acho que era 30 ou 32, 28, a gente me lembra agora especificamente, mas foi aí nesses paredão aí que o pessoal fala, eu senti uma dor forte na perna que eu achei que fosse uma cãibra. E pra mim a prova tava muito encaixada, eu tava me sentindo muito bem e eu não admiti aquilo na minha cabeça. Acho que não, de fato não foi uma cãibra, porque a cãibra realmente a gente fica bem debilitado, né? Eu nunca tive muitos problemas com cãibra. Eu sei que eu senti uma dor forte na perna repentinamente, assim. Aí ao mesmo tempo ela começou a formigar. Eu falei, eu acho que eu errei a mão, tava fazendo mais forte do que deveria, né? Já começou a passar mil coisas pela minha cabeça. Mas ao mesmo tempo eu tava bem nos outros aspectos, então eu briguei ali com essa dor mais ou menos 1 quilômetro. E ficava, não vou parar, porque se eu parar vai ser pior. Aí dava um chute pra perna, né, voltar, parar de formigar, parar a dor. Foi mais ou menos 1 quilômetro isso. E encaixou. E aí deu certo. Acho que o meu mental ali tava muito forte. E aí eu segui, continuei fazendo os ritmos ali dentro desses que eu tava achando que estava encaixado, né? Um pouco mais forte do que a gente havia pensado, mas eu tava realmente muito bem, me sentindo bem. Então eu toquei nesse ritmo. Em algum momento também ali eu fiz mais forte, né? E aí eu falei, opa, vamos segurar a empolgação. Teve momentos que eu cheguei em uns ritmos fortes mesmo pra mim, porque eu realmente tava segura, e aí segurei, e aí teve um quilômetro que eu fiz muito além mesmo, acho que era no quilômetro 34, que eu fui no embalo com alguém do meu lado ali, muito animada, com a torcida em volta. Acho que cheguei num pace de 4,20 alguma coisa, muito forte, né, pra essa altura da prova. E aí eu segurei, né, caiu a ficha, bateu lá no relógio, lembrei que não era seguro fazer isso. E aí eu paguei esse preço disso aí, né, dessa descuidada lá no quilômetro. E aí eu fui sentir esse paredão que falam, essa sensação que dá de desligar a chave, quase, parece. Só lá no 41 eu senti. Aí eu falei, não, gente, agora falta 1 quilômetro, eu não posso entregar a prova aqui, né? Eu cheguei até aqui e vou tocar aí do jeito que eu consegui, mas eu não queria, né, uma coisa minha, eu não queria caminhar naquela altura da prova. E aí eu baixei meu pace nesse, se eu não me engano, no quilômetro 41, eu fiz um pace de 5,10, eu acho que foi meu... Foi assim, a prova inteira foi assim, e aí o 41, né, subiu o pace, depois no 42 eu falei, não, já tá acabando, aí tirei mais uma energia ali do fundo, né, arranquei todas as minhas energias e terminei de novo no pace que eu havia começado. Então tive esse quilômetro aí que eu paguei o preço, eu entendo que foi ali onde eu forcei mais no 34, mas resumindo, gente, falei demais, mas eu queria deixar bem explicadinho, porque eu percebi que eu nunca havia feito um relato da prova. Não tive problemas gastrointestinais, não tive dor na garganta, parece que no quilômetro... O meu maior medo, né, agora eu tô lembrando, era não conseguir me hidratar de maneira eficiente, porque até pra tomar água tava doendo a minha garganta. Então é uma coisa que a gente às vezes acaba evitando, né, inconscientemente, a gente vai deixando porque tem aquele incômodo. Então era um medo que eu tinha, mas eu me lembro assim, como hoje, que no quilômetro 3, sei lá, mais ou menos, a minha dor na garganta sumiu, como se alguém tivesse vindo e tirado com a mão. Então, foi realmente uma prova que encaixou, apesar de tudo contra, assim, ela encaixou perfeitamente. O clima muito bom, né, não choveu, não tava tão frio, né, então tava um clima ideal, acho que tava 13 graus. A gente que sabe que 13 graus tá ali dentro daqueles valores que são excelentes, né, pra gente tentar performar mesmo. São favoráveis, né? E é isso. E aí eu terminei a prova em 3 horas e 26, num pace de 4,50, muito melhor do que eu havia sonhado, imaginado que faria, por ser minha primeira maratona, e independentemente de ser a primeira, né? Eu tenho consciência
que é um bom tempo, né, para nós mulheres, atletas amadoras, e fiquei muito contente, né? Não vou ficar com falsas modéstias aqui. e eu sou dessas que comemora todas as pequenas conquistas, as grandes conquistas, então para mim foi sim uma grande conquista, né? Começar dessa maneira. Logo após a prova eu passei muito mal, mas nada assim de hospital, nada de desidratação, nada assim. Eu passei mal, daí o meu estômago começou a doer, parece que ele ficou segurando e esperando eu acabar a prova, cruzar a linha de chegada pra me dar oi e falar, lembra que eu estou aqui pra te dar dor de cabeça. Foi isso que ele fez. Mas aí pra mim era só alegria, porque eu falei, bom, a prova está feita, não precisei parar pra ir ao banheiro, então já não tava nem aí. Passei muito mal nas horas seguintes, mas no fim deu tudo certo e é isso que importa. Esse é o meu relato, gente, da minha primeira prova. Então, para quem havia perguntado, eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz. E agora a minha meta para Argentina, eu nem olhei o percurso lá ainda, mas confio no meu treinador, né, que já me falou que é um percurso plano, que é uma prova que tem um clima bom, que é uma prova rápida, então assim, a gente tem que sempre alinhar as expectativas com aquilo que de fato a gente pode se propor a fazer, né, para não ficar frustrado. Então a gente entende que ali é uma prova que dá para tentar melhorar o tempo, né, por ter todos esses fatores favoráveis, facilitadores, vamos dizer assim, e não dificultadores, como algumas provas são. Então a minha ideia, sendo sincera, vou sempre ser muito sincera e abrir tudo para vocês que estão me acompanhando aqui, né, é melhorar meu tempo. Em quanto tempo eu vou melhorar? Eu ainda não sei. Ainda vou sentar e conversar com o Rafa para falar, né, em números e de fato o que eu posso sonhar ou não, até para saber, né, na hora da prova o que eu posso arriscar também. E é isso. Então, minha primeira prova eu fiz em 3 horas e 26 e meu objetivo nessa é fazer menos, né? Se eu fizer 3 horas e 25, eu já vou ficar feliz, mas óbvio que eu gostaria de diminuir mais meu tempo. E é isso, né, gente? A gente corre, a gente treina, a gente se inscreve em provas, sempre buscando evoluir, né? Evoluir, traçar os objetivos que a gente sonha, que a gente cria e treinar para isso. Então é isso que eu estou fazendo. Acho que vai dar tudo certo nesse ciclo de treinamento. Esses pequenos imprevistos sempre vão acontecer, é difícil não acontecer, porque são meses, né, treinando, se preparando para uma prova. E eu acho muito difícil a gente passar por todos esses meses sem ter nada assim fora da curva, fora da rotina, enfim. Mas aí o mais importante é a gente conseguir administrar, remanejar e replanejar e dar tudo certo. E não ficar muito surtado, senão a coisa não vai, né? Gente, é isso. Infelizmente, essa semana tem pouquíssima coisa de treino pra mostrar por isso, né? Por realmente não ter treinado muito. Na quinta, então, eu fui pra natação, que já tava me sentindo bem. Fui pra natação e fiz corrida depois. Meu treino de corrida era um treino... uma coisa que eu fiz. Eu tinha um treino de corrida que era 400 metros, eram 2 quilômetros moderados, ou leves, pra começar. 400 metros, 10 de 400 metros moderado a forte, com 1 minuto de intervalo parado, mais 2 leve pra finalizar. Eu havia passado o olho na minha planilha durante a semana e tinha visto esse treino. Aí eu falei, bom, na quinta eu fui correr, eu falei, vou fazer esse treino, é um estilo de treino que eu gosto, né? Eu falei, vou fazer ele. E não me liguei ali que eu não havia sincronizado o relógio e abri o relógio e, na verdade, eu fui no calendário de treino, fui lá, sabe, a gente dá pra fazer isso, né? Eu fui lá no calendário de treinos e pus realizar treino. Eu vi que tinha um treino lá que parecia esse e aí tava 2 quilômetros leve, 400, aí nem abri, sabe? Eu falei, esse treino. Cliquei pra fazer o treino, comecei a fazer o treino, aí 400 metros fortes, né? 800 leve, 6 vezes. Aí eu fiquei, gente, mas será que eu vi errado, né? Será que não era o meu treino? Ou era outro treino, fiz outro treino, enfim. Aí falei, vou fazer o treino que tá aqui, senão vira uma bagunça no relógio. Depois que eu me liguei que eu não havia carregado o treino pro relógio, eu tava fazendo o treino do próprio relógio, sabe? Às vezes eles dão uma sugestão de treino e eu achei legal, assim, foi um treino bom. Depois falei pro meu treinador, ele falou que valeu, né? Porque foi similar
ao que ele havia pedido, mas enfim, só pra falar pra vocês, fiquem atentos, não façam essa bobeira que eu fiz. Por acaso foi um treino parecido, mas é isso, a gente sempre tem que lembrar de sincronizar para os treinos subirem pro relógio, enfim, só um desabafo aqui do que eu errei pra vocês não errarem. Então na quinta eu fiz isso, deu certo, foi um bom treino. Na sexta eu fiz natação, fiz um treino de natação e fiz um treino de fortalecimento muito rápido, muito curto, porque foi o primeiro e único treino de fortalecimento da semana, na sexta, mas eu não tinha tempo, tinha que ir no trabalho, tinha que resolver outras coisas antes, então foi o que deu pra fazer. Eu fiz 45 minutos de natação e 40 de fortalecimento. E no sábado eu fiz o longo. O longo na minha planilha tinha alguns estímulos, que era o mesmo treino do sábado passado, que eu estava no Rio e que eu acabei não fazendo. Então o coach jogou pra esse sábado. Aí eram 3 km leve, 8 km moderados, 2 km leve, 8 km moderado, mais 3 leve, fechando 24. Eu estava comemorando, inclusive havia conversado também com o meu treinador durante essa semana, que eu estava muito feliz, que fazia tempo que eu não sentia minha perna. Falei, nossa, acho que a gente tá conseguindo encaixar bem, colocar um pouco de intensidade de maneira mais, como que eu digo, com mais cuidado, né? O Rafa vai adaptando lá a planilha, aí ele vai vendo como que eu tô me sentindo e tava encaixando, né? Então eu tava feliz, comemorando por isso, e aí no sábado eu senti a perna, que fazia tempo que eu não sentia. Então eu senti aquela dor que eu sinto sempre no quadríceps, na hora que eu coloquei intensidade, aí em alguns momentos eu tirei a intensidade, aí eu volto, e enfim, fui tentando driblar ali a dor, mas me incomodou bastante. Mas eu botei na cabeça que eu ia terminar pelo menos o volume sem parar, né? Porque às vezes eu paro, me alongo e consigo voltar a correr. Mas eu optei dessa vez por não parar, diminuir um pouco o ritmo e ir encaixando pra ir administrando a dor, e foi assim que eu fiz. E concluí os 24 quilômetros um pouco fora do ritmo proposto, mas deu certo, acho que foi um bom treino. E foi isso, gente, essa foi minha semana. Eu espero que amanhã, segunda-feira, eu comece uma boa semana de treinos e tenha bastante conteúdo, bastante coisa de treinos mesmo pra mostrar e compartilhar aqui com vocês, porque essa semana eu fiquei realmente, vou ficar devendo. Na terça-feira também, dessa semana que vem, eu vou fazer consulta com o Nutri, vou fazer uma consulta com o Shaolin, que é o Nutri do time do meu doc, um dos, né? E tô muito animada, porque eu tô precisando urgente, né? Eu falei pra ele, eu preciso de rédeas, porque assim, eu não estou me reconhecendo, tanto que eu ando comendo, não é nem tanta quantidade, mas de forma errada mesmo, a qualidade, sabe? Qualidade dos alimentos. Então, faz tempo que eu não tô conseguindo ficar muito cuidadosa com isso, e quando eu vou no Nutri e traço objetivos ali, aí eu consigo segurar. E eu tô precisando muito disso, até pra também, agora começa a aumentar mais os volumes de treino, e eu gosto de ter tudo alinhadinho, né? A gente sabe já algumas coisas, com certeza, né? Quanto a treino, intratreino, suplementação, mas ninguém melhor do que o nutricionista para fazer os cálculos, traçar as metas ali, fazer o planejamento direitinho para cada um, né, de forma individual. Então, eu preciso urgentemente disso, conversei com ele, vai dar certo. E depois eu conto pra vocês. E aí eu vou mostrar minha rotina, um pouco da minha rotina de alimentação e de suplementação, que eu acho que isso vale a pena a gente compartilhar e ir trocando ideia, figurinha aqui. Gente, é isso. Espero que gostem e nos vemos nas próximas semanas. Gente, bom dia. Hoje é quarta-feira e essa semana vai ficar bem reduzida de material, de vídeos de treinos, porque eu cheguei do Rio, né? Eu cheguei no domingo à noite, na verdade, e no domingo à tarde eu já tava me sentindo meio estranho no aeroporto, achei que era sono, cansaço. E na segunda acordei mal, com dor de cabeça, um pouco de náusea, enfim, achei que fosse alguma virose, que normalmente quando eu vou pra alguma praia, isso é bem comum, eu volto com alguns desarranjos, assim, né? Enfim, achei que fosse isso. E aí na segunda noite, na segunda eu fui trabalhar normalmente,
né? Fui pro plantão normal no hospital. E a hora que eu cheguei em casa, eu piorei muito, assim, fiquei com muita dor no corpo, dor até no último dedinho do pé. Dor no corpo todo e febre, né? Uma sensação febril, fui referir, realmente tava com febre. E comecei a pensar que eu tava com dengue, né? É a hipótese mais diagnóstica mais provável, que tem dado bastante. Fiz o teste e deu negativo. Porém, eu fiz o teste, se eu parar pra pensar, com 24 horas de sintomas aí, então é comum, às vezes, dar negativo. Minhas plaquetas já estavam mais baixas que o normal, então ainda fiquei com a hipótese da dengue. Então eu preferi na terça ficar mais de repouso e ver como que eu ia ficar. Ontem, então, o dia todo eu não fui trabalhar. Fiquei resolvendo algumas coisas em casa, sem muito esforço físico. E fiquei bem o dia todo. Então, na verdade, já começo até a descartar a hipótese de dengue. Acho que pode ter sido uma virose mesmo. Tô me sentindo bem. Ontem passei o dia todo bem, na verdade. Um pouquinho de dor de cabeça de manhã e passou. E hoje continuo bem. Mas eu optei por não treinar, até ter certeza, porque então eu decidi repetir o teste de dengue hoje. E aí, a hora que eu for pro hospital, eu vou repetir o teste. E se não for dengue mesmo, daí eu vou voltar meus treinos normalmente, porque eu tô me sentindo bem. E se for dengue, eu vou manter uns diazinhos de repouso, né? Porque não tem necessidade da gente expor o corpo a um esforço quando a gente tá debilitado, né? Quando o organismo tá debilitado. Então é isso. Vocês não verão muitos treinos, ou irão, não sei, ou verão. Vamos ver a partir do resultado de hoje. Só que segunda e terça só que eu não treinei. Talvez eu treine hoje, talvez eu me mantenha em repouso. Eu vou informando vocês. Eu tô tomando café da manhã com muita calma, porque eu não fui treinar, né? Aproveitando pra ver o tour, ó. Aí eu vou vendo o tour picado. Eu vejo às vezes uma parte antes de ir pro trabalho, depois termino de ver à noite. Enfim, é isso, gente. Gente, bom dia. Quinta-feira, minha semana de treinos está começando. Como eu havia dito pra vocês, eu tava com suspeita de dengue. Acabei não repetindo o teste porque eu fiquei bem na terça e na quarta, na segunda que eu fiquei bem mal. Mas eu decidi ficar off esses 2 dias pra respeitar meu corpo, né? Por algum motivo eu senti tudo aquilo, eu tive febre, uns poucos sinais, sintomas que a gente gosta de realmente respeitar, assim, né? Fazer um repouso e tem indicação de não fazer atividade física, é febre. Então eu optei por tirar o pé um pouquinho, mas passei a terça bem, quarta bem, né, o dia todo ontem, então agora estou de volta. Então minha semana está começando oficialmente agora na quinta-feira. Vim pra natação, eu falei com o professor e às vezes ele sabe que vai sobrar alguma vaga e ele deixa eu vir mais cedo. Então agora 6 horas da manhã, eu já tô aqui, e aí eu vou nadar um pouco mais cedo e vou correr mais cedo. Isso pra mim é melhor, adianta meus afazeres, né? Meu filho tá de férias, então eu consigo vir nesse horário das 6. Senão fica meio complicado também, porque eu tenho que organizar ele pra escola e toda essa função. Mas é isso, gente. Quinta-feira, minha semana está só começando. E vamos lá, vamos treinar. Bora lá. Escutem a trilha sonora, ó. Eu já falei uma vez, né? O pessoal aqui já tá animado. Uma música, sempre tem música boa. Isso deixa a gente mais animado pros treinos. Bora. Estão ouvindo? Pink Floyd, gente. Isso aí mesmo. Estou aqui novamente, vim pro treino de natação, então meu segundo treino da semana na sexta-feira. Vocês já sabem, né, que eu tive uma semana típica, já expliquei tudo aqui, mas tô me sentindo super bem, então tô encaixando os treinos. Hoje eu vou nadar e vou fazer um fortalecimento depois, se der tempo, se não der, eu vou fazer no fim do dia, e se não der, eu não vou fazer, né, que eu tô com o dia corrido de novo. Eu dei uma sumida também, porque eu tô envolvida e tô numa dor de cabeça, brigando pra tentar recuperar uma conta minha do Instagram que foi invadida. A pessoa fica fazendo chantagem, aplicando golpe, usando foto minha, do meu filho, usa fotos atuais, então parece que é real, né?
Então, muita gente que às vezes não é muito atenta acaba caindo, né? É uma conta antiga que estava desativada, eu achei que estava desativada, e do nada ela foi hackeada. Então eu tô vendo tutorial, assistindo tutorial, mandando e-mail, falando com pessoas que entendem pra tentar recuperar, já fazem 3 dias e não consigo. Tô vivendo um inferno nesse sentido, mas tá bom, né? Porque a gente se sente muito exposto, assim, a algo bem desagradável, não desejo pra ninguém. E é isso. Vocês devem estar se perguntando também o que eu tô fazendo na natação, né? Depois do fiasco que eu fiz no Rio de Janeiro, no mar. Mas eu não vou desistir, meu treinador é um anjo, uma pessoa diferenciada, de verdade. E ele me convenceu, né, que faz parte, que foi meu primeiro contato com o mar, e, né, pra eu dar uma chance. Eu não tenho prova de triatlo marcada nem nada, então eu vou manter, eu vou seguir treinando a natação. No momento certo a gente pensa nisso, mas ainda não vou desistir, vou seguir tentando. Então por isso vim treinar, eu gosto, tô gostando de nadar, né, então vou manter esses treinos. É isso, gente, boa sexta-feira para todos. Aqui na minha cidade tá 7 graus, tá? Tô de parabéns, isso que é vontade de treinar, porque 7 graus, tudo bem, que dentro não é frio, mas pra sair de casa é frio. E dá muito preguiça sair da cama. Mas aqui estou. Bora lá, guerreiros. Saí da natação, esqueci de levar a escova de cabelo. Só fiz essa meleca aqui no cabelo e vim pro fortalecimento. Eu queria mostrar pra vocês, ó, um improviso. Mas, gente, claro, né, não tô falando, cada um tem sua necessidade de aporte calórico aí. Mas, ó, quebra um galho, doce de leite. Eu esqueci, aliás, em casa não tinha banana, eu gosto de comer banana entre um treino e outro, assim. Não tô fazendo acompanhamento nutricional, isso é uma coisa, né, que eu tô fazendo aleatoriamente. Mas é uma fonte de carboidrato entre um treino e outro. E, além de tudo, é gostoso, né, palatável. Então, eu comi 2 quadradinhos de doce de leite, desse aqui, ó, desses comum de mercado, pra eu ir pro outro treino, porque a natação eu me sinto bem, assim, eu sinto que eu gasto muita energia, né, e realmente, e de fato a gente gasta, mas pra vir treinar já com um pouco de gás, é isso.